Olá, bom dia a todos. É uma honra estar aqui convosco e partilhar convosco este dia onde celebramos, se Rotterdam tivesse vivo, o centésimo aniversário. Portanto, hoje vamos falar, trago-vos aqui o estado da arte, ou a arte, ou uma arte do Estado, da desvalorização da moeda ao impacto na cultura. Se hoje entrarmos numa galeria de arte contemporânea, ao observarmos os monumentos ou ao passearmos numa praça que possamos observar os edifícios, parece-me a mim que somos acometidos por uma estranha sensação de vazio. Um silêncio que grita, uma ausência do belo absoluta. E a pergunta que permanece, a meu entender, é um pouco esta. Como é que transitamos de construções, catedrais desta natureza ou até pinturas para uma banana colada na parede, como é o caso de Comedian, de Maurizio Cattelan, e isto é considerado arte contemporânea. E é nesse sentido que vamos tentar compreender, através de um mapeamento, dos critérios da erosão da moeda. Vamos tentar compreender como é que chegamos a este ponto. E a minha proposta é vamos sobrevoar por alguns mecanismos que o Estado utiliza para efetuar esta subversão dos critérios estéticos, fazer uma breve passagem pelo fio da Ariadne, que é tentar encontrar aquilo que é o fio, a ponta do novelo para sairmos deste labirinto, e uma entropia da cultura, onde abordaremos Murray Rothbard e, finalmente, Bitcoin. Portanto, neste sentido, parece-me que é importante olharmos para um movimento artístico que se chama construtivismo russo e nasceu no seio das vanguardas do início do século XX. Este movimento traz aqui um ponto de inflexão que, claro, as primeiras vanguardas já tinham iniciado, rigorosamente teria sido iniciado séculos antes, mas aqui é onde conseguimos confirmar que o Estado realmente torna-se o grande mecenas da arte. Aqui o Estado começa a subsidiar a arte. Portanto, este movimento nasceu no berço da Revolução Bolchevique e, portanto, como ponto de inflexão, o que é que ele faz para subverter? Há a rejeição da arte como sublime e como transcendente. A arte aqui passa a ter uma utilidade. É a extensão dos solos da fábrica, das máquinas. Um dos artistas, ou dois artistas muito importantes que contribuíram para isto e sabiam perfeitamente aquilo que estavam a fazer, era Vladimir Tatlin e também Alexander Rodchenko. Esta torre que estão a ver aqui chama-se o Monumento à Terceira Internacional, portanto, à Internacional Comunista. Eu chamo-lhe, ou então também é conhecido como Torre de Tatlin, eu chamo-lhe uma espécie de Torre de Babel, porque também tinha esse objetivo. A ideia deste monumento era funcionar com base. A base seria o poder legislativo. O segundo bloco seria o poder executivo. O terceiro, a comunicação social. E, por fim, no topo, teria uma esfera onde seria feita a transmissão da rádio do partido. Todos estes elementos, supostamente, entrariam em movimento. A base movimentava-se uma vez por ano, o segundo bloco uma vez por mês, a parte da comunicação uma vez por semana e, finalmente, a esfera todos os dias.
Se vos parece que existe alguma semelhança com os dias de hoje, é pura coincidência. Portanto, aqui há uma subversão daquilo que é o transcendente. O artista deste movimento define a arte como uma extensão da fábrica e ele funde-se com o engenheiro. A tela, a escultura, de outrora, a arquitetura, são completamente rejeitadas e deixam de ser veículos de elevação e edificação e tornam-se ferramentas puras de utilidade estatal e propaganda coletivista. Atualmente, este método ganha uma dimensão assustadora. Estamos perante ferramentas de engenharia social, onde o Estado opera como o grande comissário. Este projeto ficou inacabado. Foi subsidiado, mas era muito ambicioso e não havia fundos para continuar a fazê-lo. Há algumas réplicas em alguns sítios, esta aqui está em Londres, e se repararmos, a Torre de Pisa é ligeiramente inclinada, tal como a Torre de Tátil. Vou passar aqui também por Alexander Rodchenko. Este é um cartaz de Alexander Rodchenko. Os artistas do movimento construtivismo russo, ao negarem toda a tradição, começam a trazer uma estética geométrica, tiram a serifa de lettering, criam diagonais imponentes e contraste forte. Este contraste forte simboliza revolução, energia, urgência. Se verificarem aqui, temos também uma fotografia de Alexander Rodchenko, da Pionerka, que era uma organização infantil, organização comunista infantil. Podemos verificar um ângulo contrapicado, que representa a ruptura com o poder, a criança que ascende pela escada, ainda é pequenina, mas vai chegar lá. E hoje, se calhar já estamos muito perto do topo. A diagonal expressiva, com o movimento de ascensão. Se vermos este movimento, a composição geométrica é extremamente rigorosa. E lá está, a escada como metáfora do novo homem soviético. O Estado, ao desempenhar o papel de grandes cenas da arte, centraliza inevitavelmente a cultura e a alma de cima para baixo. Exatamente este ângulo que vemos que os construtivistas russos tanto trabalharam e tanto dignificaram na sua produção artística. Uma representação simbólica do poder. Onde é que isto, do ponto de vista da subversão dos critérios do belo, o que é que eles fizeram? O que é que eles tiveram que fazer? Antes, o belo para os filósofos clássicos e até medievais era considerado, o belo tinha que, para ser belo, o bem e o verdadeiro, o bom e o verdadeiro tinha que correr para o belo. Portanto, para Aristóteles, a arte tinha uma função teológica e moral. A arte era a mimesis, a representação de uma realidade objetiva. E tinha uma função de catarse. Uma função ética, educativa e moralmente salutar. Se não houver a virtude do bem e a virtude da verdade, não pode haver belo. E então não pode ser uma obra de arte. Já São Tomás de Aquino dizia que a arte tinha que ser visível e reconhecível. E São Tomás ainda vai mais longe que Aristóteles. Traz os transcendentes metafísicos. A veritas, que é a verdade. O bonum,
que é o bem, a bondade, a perfeição moral e a utilidade legítima para o fim último do homem. E o pulcrum. O pulcrum é o belo. E aqui no belo tem que haver clareza e verdade. O Estado moderno compreendeu perfeitamente que para controlar o indivíduo e absolutizar o seu próprio poder, precisava estralhaçar a tríade dos transcendentais. Subverteu a verdade por meio da narrativa política e da engenharia. Subverteu a bondade por feiura, pelo relativismo moral. Inevitavelmente subverteu a beleza por meio da feiura e do valor do choque barato promovido pelas vanguardas subsidiadas. Ou seja, hoje a arte é feita para chocar, não para transcender, não para contemplar. Vamos a um museu, estamos perante a arte contemporânea, não temos vontade de voltar para ver aquela peça ou aquela obra. Enquanto que, se falássemos, sei lá, de um Caravaggio ou de um Velázquez, nós voltaríamos com certeza e continuaríamos a estudar a obra. Ou uma catedral, por aí. A entropia da cultura. Aqui, Murray Rothbard, ele toca em pontos fundamentais e fornece uma ferramenta analítica perfeita. Murray Rothbard demonstrou que a cooperação humana e a civilização florescente sobre a base da propriedade privada e da troca voluntária. Em um mercado livre, o artista é soberano. Ele usa a sua propriedade, e a sua propriedade é o seu corpo, a sua mente, o seu tempo e os seus recursos escassos, para criar uma obra que voluntariamente será validada ou rejeitada pelo público. Quando o Estado é o grande mecenas e faz essa comissão e subsidia, o artista vai produzir nesse sentido. Portanto, já não vai produzir com estes valores que Rothbard nos traz. Quando o Estado intervém no ecossistema cultural, por meio de subsídios, comissões de arte e impostos, aquilo que Rothbard chamou justamente como roubo institucionalizado, o sinal do mercado é destruído. O artista não precisa mais servir o público ou buscar a transcendência. Ele agora serve ao burocrata que carimba o subsídio. O resultado é a proliferação de uma arte vazia e zombie, obras que ninguém deseja e que falham em comunicar com a alma e que falham no diálogo da edificação. Esta degradação corre em paralelo absoluto com a degradação monetária, o dinheiro fiat, a moeda fiduciária, que é manipulada pelos bancos centrais e destrói a poupança e corrói o horizonte temporal dos indivíduos, gerando uma alta preferência temporal. Assim, o cidadão torna-se hiperfocado no consumo imediato, efêmero e descartável. Assim, a arte contemporânea é o espelho exato do dinheiro fiat. Exige pouca mestria, exige pouca técnica, é produzida às pressas, foca no choque instantâneo e o seu valor é decretado artificialmente por um cartel de burocratas e galeristas. Exatamente da mesma forma como um banco central decreta o valor de um pedaço de papel. Dinheiro degradado gera arte, gera dinheiro falso. Uma possível solução ou uma possível ancoragem. Bitcoin. Uma cadeia temporal de imutabilidade. Genesis Block. Este é o bloco de Genesis, onde foi escrita esta informação, que foi a capa do jornal
Times em janeiro de 2009. Chancellor on brink of the second bailout for banks. Se a arte do Estado nos trouxe ao relativismo, ao feio e ao caos, à dissolução e à falência cultural, onde encontramos a redenção? Provavelmente a resposta está no verdadeiro estado da arte, técnico, monetário do nosso tempo, o Bitcoin. Historicamente, tal como Seyfedin Amos aponta no seu livro O Padrão de Bitcoin, os períodos de maior florescimento artístico, como o Renascimento Florentino, coincidiram com períodos de dinheiro forte, como o florim de ouro. A estabilidade monetária permite horizontes temporais longos, baixa a preferência temporal. Os homens acumulam capital ao longo de gerações para construir as obras destinadas a perdurar no tempo. Bitcoin, ao fixar matematicamente as regras do jogo e invalidar a participação de terceiros e promover a troca voluntária entre os indivíduos, acaba por destruir o Estado do seu monopólio e da falsificação monetária. Faz muito mais do que salvar o nosso poder de compra. Opera numa restauração metafísica. Restaura a veritas, a verdade, por meio de um registro matemático e imutável e incorruptível. Restaura o bonum, a bondade, ao ancorar-se em uma rede de cooperação humana pacífica e voluntária, inteiramente livre da violência e da expropriação estatal. E ao devolver uma moeda escassa, incorruptível à humanidade, força o retorno da baixa preferência temporal dos indivíduos, criando as bases económicas para que os seres humanos reinvistam novamente no pulcrum de Santo Tomás de Aquino, na durabilidade e na excelência técnica. Ao libertar o capital das garras do planejamento central, que viu a capitulação do belo como uma arrogância estética do construtivismo russo, o Bitcoin retira ao Estado o poder de moldar a cultura. Porque neste momento, se um artista quiser um subsídio do Estado, tem que responder a pelo menos 4 temas de agenda. Tem que trabalhar o queer, tem que trabalhar o feminismo, tem que trabalhar o colonialismo e o pós-colonialismo e o ecologismo. O Estado da arte liberta-nos da arte do Estado. E Bitcoin conserta o dinheiro. E ao consertar o dinheiro, abre as portas para que a humanidade volte a erguer catedrais. Em jeito de conclusão, o Estado avarento, como grande mecenas, tem o poder de controlar o discurso. A consequência é uma massa dócil e domesticada, com a sua moeda desvalorizada e leva à preferência temporal, afastando o homem dos transcendentais, verdade, bem e belo. E termino com uma reflexão de Rothbard, que foi um discurso que foi preferido por ele, que se chama, está disponível na internet, convido toda a gente a ver, Rothbard on the 6 Stages of Libertarian Movement. Basicamente, o que é que ele diz? Não basta estarmos aqui a contemplar a justiça, a contemplar a verdade, a contemplar o bem e a beleza. Não estamos a jogar jogos intelectuais. Women change the world. Obrigada.